A CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A decisão foi tomada em uma sessão marcada por tumulto, empurra-empurra e cenas que, sinceramente, não condizem com a responsabilidade que o Congresso deveria demonstrar diante de um escândalo bilionário que atinge aposentados brasileiros. Estamos falando de desvios que recaem sobre quem trabalhou a vida inteira. E, quando o nome do filho do presidente aparece citado em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, o mínimo que se espera é transparência absoluta. Investigação não é perseguição. Blindagem política também não pode ser regra. É importante deixar claro, não há condenação, não há sentença, não há prova definitiva apresentada até aqui. O que existe são menções, requerimentos aprovados e uma decisão de aprofundar as apurações. Mas também existe um histórico de resistência quando o debate encosta no entorno do poder. Aqui, o ponto central não é partido. É coerência. Se a CPMI foi criada para investigar a fundo a chamada farra do INSS, ela precisa valer para todos. Sem exceções. E é exatamente isso que vamos analisar agora. Se você acredita que a investigação deve ser ampla e sem privilégios, já deixa o seu like. Isso fortalece o debate e ajuda a levar informação para mais pessoas. A quebra de sigilo bancário de Lulinha foi aprovada com base em mensagens apreendidas pela Polícia Federal no contexto da investigação sobre os desvios no INSS. Segundo o relator da CPMI, há diálogos em que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, ao ser questionado sobre um pagamento de R$300 mil à empresa de Roberta Luchinger, teria respondido que o valor seria destinado a "o filho do rapaz". Essa expressão é o ponto central da decisão. Agora, vamos ser claros, menção e mensagem não é condenação. Não é prova definitiva. Mas também não pode ser ignorada quando estamos falando de um escândalo bilionário que envolve recursos que deveriam estar protegendo aposentados. Em qualquer investigação séria, quando surge um nome em diálogo relacionado à movimentação financeira relevante, o caminho institucional é verificar. A oposição defende exatamente isso, que a CPMI não pode funcionar com freio seletivo. Se o objetivo é apurar até as últimas consequências, a quebra de sigilo é instrumento legítimo previsto no ordenamento jurídico das comissões parlamentares. Não se trata de julgamento antecipado, mas de coleta de informação. O que gerou tensão foi a reação imediata de parlamentares governistas, que classificaram o requerimento como tentativa de politização. Aqui entra um ponto delicado. Quando o nome envolve alguém próximo ao presidente da República, qualquer medida investigativa automaticamente ganha carga política. Mas isso não elimina a necessidade de esclarecer os fatos. Na minha avaliação, a decisão da CPMI reflete um princípio simples: ou a investigação é ampla, ou ela perde credibilidade. O problema é que, a partir desse momento, o debate deixa de ser apenas técnico e passa a ser narrativo. E narrativa, em Brasília, muitas vezes pesa tanto quanto documento. Logo após a escalada das menções ao seu nome na CPMI e na imprensa, a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva se movimentou rapidamente. Foi protocolado no Supremo Tribunal Federal um pedido formal de acesso aos autos do inquérito que investiga as irregularidades envolvendo os descontos do INSS. A justificativa apresentada é clara: se o nome está sendo citado publicamente, a defesa quer acesso integral às informações para entender exatamente o que consta nos autos. Do ponto de vista jurídico, essa é uma medida legítima. Qualquer pessoa mencionada em investigação tem o direito de conhecer o conteúdo que envolve seu nome. A defesa afirma que Lulinha não foi alvo da operação sem desconto, não sofreu medidas cautelares e não figura como investigado formal em determinadas frentes divulgadas na imprensa. Também sustenta que ele não tem relação com as fraudes e que não recebeu recursos oriundos do esquema investigado. Agora, politicamente, esse movimento tem duas leituras. Para aliados do governo, o pedido ao STF demonstra disposição para esclarecer os fatos dentro do devido processo legal. Para críticos, a ida ao Supremo pode ser vista como uma estratégia de proteção institucional, buscando antecipar qualquer avanço mais agressivo da CPMI. Em Brasília, cada gesto jurídico também tem leitura política. Existe ainda um ponto sensível: a divulgação de trechos de inquéritos sigilosos da imprensa. Quando informações fragmentadas circulam antes de uma análise completa, o ambiente público tende a se inflamar. E isso contribui para um cenário em que a disputa narrativa cresce antes mesmo da consolidação de provas técnicas. Na minha análise, o pedido ao STF não encerra o debate, ele apenas o desloca para outro nível. A CPMI continua operando no campo político, enquanto o Supremo passa a ser parte do cenário institucional. E quando o Congresso e STF entram na mesma equação, o peso do caso inevitavelmente aumenta. O centro da discussão deixa de ser apenas um requerimento e passa a envolver equilíbrio entre investigação, direitos individuais e pressão política. Quando o nome de Fábio Luiz Lula da Silva surge em qualquer investigação, a repercussão é imediata. E isso não acontece por acaso.
Desde o primeiro mandato do presidente Lula, Lulinha passou a ser figura recorrente no debate político, especialmente após sua entrada no setor empresarial com a Gamecor, empresa que posteriormente se tornou G4 Entretenimento. O crescimento acelerado da empresa e os contratos milionários firmados com grandes grupos de telecomunicação colocaram seu nome sob os holofotes. É importante pontuar, ao longo dos anos, houve investigações, questionamentos e acusações no âmbito da Lava Jato. Contudo, nada foi comprovado judicialmente contra ele. Esse detalhe é essencial. Mas também é inegável que o histórico criou uma narrativa política que nunca desapareceu completamente. Em ambientes polarizados, a memória política pesa. Do ponto de vista técnico, cada investigação deve ser analisada de forma independente. O fato de ter sido citado no passado não estabelece vínculo automático com fatos atuais. Porém, do ponto de vista político, o passado influencia a percepção. Quando um nome já foi alvo de disputas jurídicas e aparece novamente em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, o debate se intensifica, mesmo que ainda não exista prova consolidada. Há também um componente simbólico que não pode ser ignorado. Filhos de presidentes, em qualquer país, carregam atenção permanente. Quando entram no noticiário por questões financeiras ou negociações empresariais, a régua de cobrança pública sobe. Não é uma questão partidária, é uma questão de visibilidade institucional. Na minha leitura, o histórico faz com que qualquer nova menção deixe de ser um simples detalhe investigativo e se torne um elemento de alto impacto político. Não significa culpa. Não significa condenação. Significa que o caso passa a ser analisado com lupa. E, em Brasília, quando a lupa se volta para o entorno do poder, o clima muda, dentro e fora do Congresso. Antes mesmo da aprovação da quebra de sigilo, já havia uma movimentação dentro da CPMI para convocar Lulinha a prestar esclarecimentos. Em dezembro, esse pedido foi colocado em votação e acabou rejeitado pela maioria da comissão. A justificativa apresentada por parlamentares governistas era de que não existiam provas documentais suficientes que justificassem a convocação naquele momento. Esse episódio é importante porque revela que o debate não começou agora. Desde as primeiras menções ao nome do filho do presidente, houve uma disputa clara sobre até onde a CPMI deveria avançar. Para a oposição, a convocação era necessária para evitar qualquer suspeita de tratamento diferenciado. Para a base governista, a medida seria precipitada e baseada em narrativa política. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, chegou a afirmar na época que haveria indícios de que Lulinha teria atuado como uma espécie de intermediador em negócios ligados ao grupo investigado. Já parlamentares aliados ao governo classificaram a tentativa como infundada, alegando ausência de elementos probatórios concretos. Essa divergência expôs um racha interno na comissão. Politicamente, a rejeição da convocação foi interpretada por parte da oposição como sinal de blindagem. Já governistas defenderam que a comissão não poderia agir por pressão midiática ou suposições. Esse tipo de impasse é típico de CPMIs com forte carga política. Cada decisão vira símbolo de força ou recuo. Na minha análise, o episódio da convocação mostra que a disputa dentro da CPMI vai além do mérito técnico das provas. Ela envolve o controle de agenda, narrativa pública e posicionamento estratégico. A aprovação posterior da quebra de sigilo indica que o cenário mudou ou que a pressão política aumentou. E isso ajuda a explicar o clima de tensão que culminou na sessão marcada por confusão. Após a aprovação da quebra de sigilo, a sessão da CPMI descambou para tumulto. Houve empurra-empurra, parlamentares precisaram ser contidos e o clima saiu completamente do campo do debate técnico para o da tensão física. Ainda que ninguém tenha sido ferido, a cena foi forte o suficiente para dominar o noticiário e reforçar a percepção de que o caso entrou em território extremamente sensível. Independentemente de lado político, cenas como essa são ruins para a imagem do Congresso. Estamos falando de uma comissão criada para investigar um escândalo que envolve recursos de aposentados. Quando a discussão se transforma em confronto físico, o foco sai da investigação e passa a ser o espetáculo. E isso enfraquece a institucionalidade. Politicamente, o tumulto revela algo maior, o nível de tensão acumulada dentro da comissão. Quando decisões passam a tocar diretamente o entorno do presidente da República, o ambiente naturalmente se torna mais inflamado. A base governista vê risco de desgaste político. A oposição vê oportunidade de aprofundamento investigativo. O choque é quase inevitável. Mas existe um ponto que merece reflexão: indignação não pode substituir argumento. Se há convicção de que a quebra de sigilo é indevida, o debate deve ser feito nos autos, nos votos e nas justificativas técnicas. Se há convicção de que a medida é necessária, o caminho é apresentar fundamentos sólidos. Quando o debate vira confronto físico, o parlamento perde. Na minha leitura, o tumulto é um sintoma do momento político atual. Ele mostra que a CPMI deixou de ser apenas uma investigação administrativa e se transformou em um palco de disputa estratégica. E quando o clima chega a esse nível, é sinal de que os próximos capítulos tendem a ser ainda mais tensos, tanto dentro da comissão quanto no debate público.
O que vimos na CPMI do INSS não foi apenas a aprovação de um requerimento. Foi a demonstração de que, quando a investigação se aproxima do entorno do poder, a temperatura política sobe imediatamente. E isso, por si só, já diz muito sobre o momento que o país vive. É importante repetir, não há condenação, não há sentença, não há prova definitiva apresentada até agora contra o filho do presidente. O que existe é uma decisão de aprofundar apurações com base em mensagens apreendidas pela Polícia Federal. Em uma democracia madura, isso deveria ser encarado como parte natural do processo investigativo, não como ataque pessoal. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que o Brasil carrega um histórico de blindagens políticas quando investigações alcançam figuras próximas ao poder. A cobrança por transparência não pode ser seletiva. Se a CPMI foi criada para ir até o fim na apuração da chamada farra do INSS, ela precisa demonstrar coerência em cada decisão tomada. A sessão tumultuada mostra que o debate saiu do campo técnico e entrou no campo da disputa narrativa. Mas, no fim das contas, o que a população quer não é empurra no Congresso. O que o cidadão quer é clareza, responsabilidade e respostas sobre o destino de recursos que pertencem a aposentados brasileiros. Na minha avaliação, o momento exige serenidade institucional e firmeza investigativa. Nem condenação antecipada, nem proteção automática. Se não há irregularidade, que os dados mostrem isso. Se houver algo concreto, que venha à tona com transparência. O que não pode é a investigação parar no meio do caminho por conveniência política. Se você acredita que investigação deve valer para todos, sem privilégio e sem blindagem, deixe o seu like, comenta a sua opinião e compartilha esse vídeo. O debate precisa ser firme, mas precisa ser responsável.